Capítulo 72. A ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26. Cristo, o Cordeiro de Deus, estava prestes a dar fim ao sistema de tipos e cerimônias que por 4.000 anos tinha apontado para sua morte. A Páscoa, o festival nacional dos judeus, devia se acabar para sempre. O serviço que Cristo estabeleceu em seu lugar devia ser observado por seus seguidores em todas as terras ao longo dos séculos. Deus deu a Páscoa para comemorar o livramento de Israel da escravidão egípcia. A ceia do Senhor foi dada para comemorar a grande libertação que a morte de Cristo trouxe. Essa ordenança é a maneira com que Deus mantém sua grande obra por nós, viva em nossa memória. No tempo de Cristo, o povo comia a refeição pascual em sua posição reclinada. Os convidados se recostavam em divãs e colocados em volta da mesa. Apoiados sobre o braço esquerdo, mantinham a mão direita livre para se servirem. Nessa posição, era possível ao convidado reclinar a cabeça no peito do que estivesse sentado ao seu lado. Os pés, na outra extremidade do divã, podiam ser lavados por alguém que se movimentasse pelo lado externo do círculo. Cristo ainda estava sentado à mesa na qual a refeição pascual tinha sido distribuída. Os pães sem fermento estavam diante dele. O vinho pascual não fermentado estava sobre a mesa. Cristo usou esses emblemas para representar o próprio sacrifício sem qualquer mancha. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Mateus, capítulo 26, versos 26 a 29. Judas, o traidor, recebeu de Jesus os símbolos do seu corpo quebrantado e do seu sangue derramado. Sentado na presença do próprio Cordeiro de Deus, o traidor tramava seus planos obscuros e se agarrava cada vez mais aos seus pensamentos vingativos. No lava-pés, Cristo tinha dado provas convincentes de que entendia o caráter de Judas. Nem todos estáis limpos, disse ele. João, capítulo 13, verso 11. Agora, Jesus se expressou mais claramente. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Até ali os discípulos não desconfiavam de Judas. Contudo, uma nuvem se formou sobre eles, prenúncio de alguma coisa terrível ou uma calamidade. Enquanto comiam em silêncio, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Isso os deixou alarmados e confusos. Como poderia um deles trair seu divino mestre? Por quê? Perante quem? Com certeza não seriam dos 12 favorecidos. Ao se lembrarem de quanto eram verdadeiras suas palavras, o medo e a autoconfiança tomaram conta deles. Com dolorosa emoção, um após outro diziam para ele: Com certeza não sou eu. Mas Judas ficou em silêncio. Finalmente, João perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Mateus, capítulo 26, verso 23. O silêncio de Judas atraiu o olhar de todos.
No meio da confusão de perguntas e expressões de assombro, Judas não tinha ouvido as palavras de Jesus em resposta à pergunta de João. Mas agora, para desviar a atenção dos outros de si, ele disse como os outros: "Com certeza não sou eu, mestre." Jesus respondeu solenemente: "Sim, é você." Surpreso e confuso ao ver seus planos expostos, Judas se levantou depressa e saiu da sala. Então Jesus disse: "O que você está para fazer, faça depressa." Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. João capítulo 13, verso 27 a 30. Verdadeiramente era noite para o traidor quando, se apartando de Cristo, saiu para as trevas exteriores. Até dar esse passo, Judas não tinha ido além da possibilidade de arrependimento. Entretanto, quando deixou o seu Senhor e os companheiros discípulos, ele ultrapassou a linha limite. Jesus não deixou de fazer nada que pudesse ter sido feito para salvá-lo. Judas já tinha concordado 2 vezes em trair o Senhor, mas Jesus ainda deu a ele uma oportunidade para se arrepender. Ao desvendar o plano secreto que havia no coração do traidor, Cristo deu a Judas a evidência final e convincente da sua divindade. Esse era o último chamado ao arrependimento. Judas saiu do recinto da ceia sagrada e foi completar sua obra de traição. Ao pronunciar o ai sobre Judas, Cristo também teve um propósito misericordioso para com seus discípulos. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Se Jesus tivesse ficado em silêncio, os discípulos poderiam ter pensado que o Mestre não tinha o poder divino de antever o que havia sido surpreendido. 1 ano antes, Jesus tinha dito aos discípulos que ele havia escolhido 12 e que um deles era diabo. Agora, suas palavras para Judas fortaleceriam a fé dos verdadeiros seguidores de Cristo durante a sua humilhação. Quando Judas chegasse ao seu terrível fim, eles se lembrariam do ai que Jesus havia pronunciado sobre o traidor. O Salvador tinha ainda outro propósito. Ele deu aos discípulos algo para pensar a respeito da paciência e misericórdia de Deus para com os que têm cometido algum dos piores erros. O traidor teve o privilégio de se unir a Cristo ao tomar parte da ceia do Senhor. Esse exemplo é para nós. Quando supomos que alguém está no erro e no pecado, não devemos nos separar dessa pessoa, deixá-la sofrendo a tentação ou conduzi-la ao campo de batalha de Satanás. Foi porque os discípulos cometeram erros e estavam em falta que Cristo lavou seus pés. Foi dessa maneira que ele conduziu a todos, menos um, ao arrependimento. O exemplo de Cristo proíbe exclusividade. É verdade que o pecado aberto exclui da ceia do Senhor aquele que tem culpa. Mas, fora isso, ninguém pode julgar. Quem pode ler o coração ou distinguir o joio do trigo? Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 a 29. Quando os crentes se reúnem para celebrar as ordenanças da ceia do Senhor, pode ser que haja um Judas no grupo. Se houver mensageiros do príncipe das trevas, estarão ali, pois eles acompanham todos os que se recusam a ser controlados pelo Espírito Santo. Anjos celestiais também estão presentes. Indivíduos que não são servos da verdade e de santidade podem vir à reunião e querer participar do serviço. Não devemos impedi-los. Havia testemunhas presentes quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Por meio do Espírito Santo, Cristo está ali para convencer e enternecer o coração. Nenhum pensamento de tristeza pelo pecado escapa da sua atenção. Ele está esperando pelo arrependido e quebrantado de coração. Aquele que lavou os pés de Judas deve lavar cada coração da mancha do pecado.
Ninguém deve se excluir da comunhão porque alguém que é indigno esteja, talvez, presente. É nessas ocasiões, indicadas pelo próprio Cristo, que ele está com seu povo e o fortalece com sua presença. Corações e mãos que são indignos podem até ministrar o serviço, mas todos os que vêm com sua fé firmada em Cristo serão grandemente abençoados. Todos os que negligenciarem esses momentos especiais sofrerão prejuízos. A ministração da ceia do Senhor devia fazer com que os discípulos, muitas vezes, se lembrassem do infinito sacrifício que Jesus fez por eles, individualmente, como parte do grande todo da humanidade caída. Razões para celebrar a ceia do Senhor. O serviço da comunhão não devia ser um momento de tristeza. Enquanto os discípulos do Senhor se reúnem em torno de sua mesa, não devem recordar e lamentar suas faltas, muito menos trazer à tona as diferenças entre eles e seus irmãos. O serviço do lava-pés já incluiu tudo isso. Agora, eles vêm para se encontrar com Cristo. Já não estão à sombra da cruz, mas em sua luz salvadora. Devem abrir o coração para os brilhantes raios do sol da justiça. Devem ouvir suas palavras. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João, capítulo 14, verso 27. Nosso Senhor diz: quando oprimidos e afligidos por minha causa e do Evangelho, lembre-se do meu amor. Esse amor é tão grande que dei a minha vida por vocês. Quando os seus deveres parecerem difíceis e os seus fardos pesados demais para carregar, lembre-se de que foi por vocês que eu menosprezei a vergonha para sofrer a cruz. O seu Redentor vive para interceder por vocês. O serviço da comunhão aponta para a segunda vinda de Cristo. Ele foi designado para manter essa esperança viva na mente. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Cristo instituiu esse serviço para que pudesse falar aos nossos sentidos sobre o amor de Deus. Não pode haver união entre nós e Deus a não ser por meio de Cristo. E nada menos do que a sua morte poderia fazer esse amor por nós ser eficaz. Somente por causa da morte de Cristo é que podemos olhar com alegria para a sua segunda vinda. Nossos sentidos precisam ser vivificados para compreender o mistério da piedade, para compreender mais do que ora compreendemos sobre os sofrimentos expiatórios de Cristo. O nosso Senhor disse: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. João capítulo 6, versos 53 a 55. Até mesmo esta vida terrestre nós devemos à morte de Cristo. O pão que comemos vem à custa do seu corpo quebrantado, e a água que bebemos do seu sangue derramado. Ninguém, santo ou pecador, come o seu alimento diário sem ser nutrido pelo corpo e sangue de Cristo. A cruz do Calvário está estampada em cada pedaço de pão e refletida em cada fonte de água. A luz que brilha daquele serviço de comunhão torna sagradas as provisões para a nossa vida diária. O alimento da família se torna igual à mesa do Senhor e cada refeição um serviço sagrado. A respeito da nossa natureza espiritual, Jesus declara: todo que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Ao recebermos sua palavra, fazendo as coisas que ele ordenou, nos tornamos um com ele. Dize-nos Jesus: todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. João capítulo 6, versos 54 a 57. Quando a fé contempla o grande sacrifício do Senhor, nós recebemos a vida espiritual de Cristo. Cada serviço de comunhão forma uma conexão viva para ligar o crente a Cristo
e por meio dele ao Pai. Quando recebemos o pão e o suco de uva simbolizando o corpo quebrantado de Cristo e o seu sangue derramado em nossa imaginação, presenciamos a luta que nos permitiu ser reconciliados com Deus. O Cristo crucificado é levantado entre nós. O pensamento do Calvário desperta emoções vivas e sagradas em nosso coração. O orgulho e a adoração própria não podem florescer no coração daquele que mantém frescas na memória as cenas do Calvário. Todo que olhar atentamente para o incomparável amor do Senhor terá seu caráter transformado. Sairá para ser luz para o mundo e para refletir, em certo grau, esse misterioso amor.